O nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história e mataram muita gente. Para entendermos melhor, precisamos ver o contexto depois da Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Entre Guerras e foi marcado por vários fatores. A Europa estava literalmente destruída, cheia de crises econômicas, desemprego e fome. As pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e acabaram perdendo a fé nos regimes democráticos, vendo nos regimes extremistas uma forma de levantar seus países das cinzas. Parte dessas pessoas começou a apoiar a extrema-esquerda, incentivada pela onda comunista iniciada pela União Soviética, enquanto a outra parte, com medo do comunismo, se aliou à extrema-direita. Além disso, nesse período teve a crise de 29, que só agravou as crises do mundo inteiro e levou as pessoas a desconfiarem do liberalismo. Tá, mas onde começa o fascismo? Na Itália. Lembra que eles foram super prejudicados na Primeira Guerra? Que tinham mudado de lado, nem receberam as terras que os foram prometidos? Então, isso deixou eles em uma crise econômica fortíssima, o que incentivou o nascimento do Partido Fascista. Ele era liderado por um cara chamado Mussolini, e eles defendiam, entre várias outras coisas, o militarismo, que é mais ou menos se manter pela ameaça e castigar as pessoas que têm ideias diferentes. O nacionalismo exagerado também é muito presente, com a ideia que a nação deles é superior às outras. Eles tinham a ideia do partido único e o anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana, já que eles tinham medo de perder suas riquezas. Além disso, outra característica é o culto ao Estado e ao líder supremo, por meio de idealizar ele como um herói nas propagandas. O fascismo ganhou muita força em 1922, na Marcha sobre Roma, onde eles organizaram uma passeata para mostrar o poder do partido. Assim, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro e logo instaurou a ditadura. Tomou rapidinho várias medidas, como a perseguição à oposição, o fim dos outros partidos e o Tratado de Latrão, que também é conhecido como a Questão Romana, onde eles consideram a Igreja o Estado do Vaticano. Mussolini conseguiu reerguer a economia da Itália investindo nas indústrias de base. Também reforçou a exploração nas colônias e implantou o arroxo salarial, que é o congelamento dos salários, diminuindo a inflação. Beleza, mas e a Alemanha? Lembra que no final da Primeira Guerra foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e ferrava ela de todas as formas? Se você não lembra, tem vídeo aqui. Mas, enfim, por causa do Tratado de Versalhes, ela estava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam, além de tudo isso, a superioridade racial, que é aquele famoso discurso: a raça ariana é biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam. Hitler foi preso, e lá da cadeia ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde ele reuniu todos seus ideais antissemitas e contava seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler e suas ideias absurdas ganharam muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores, pessoas que acreditavam nele como a última solução para tudo isso. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha, e de primeira lhe instaurou a ditadura nazista. Acho que foi só isso? Não. Nesse tempo, houve um incêndio super suspeito no parlamento alemão, provavelmente provocados pelos próprios nazistas para culpar os comunistas, e assim declarar o estado de emergência. A partir dessa desculpa, ele dissolveu os sindicatos de esquerda. Mas o nosso querido Adolfinho não para por aí. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para tomar o lugar dele,
e aí declarou o Terceiro Reich. Ele acabou com os outros partidos e promoveu a queima de livros que fossem ameaças ao regime em áreas públicas, como livros de judeus, comunistas ou pensadores que fossem contra o nazismo. E é até sobre isso que aquele filme A Menina que Roubava Livros fala. Mas enfim, Adolfinho também investiu pesado em propaganda, para o pessoal enxergar ele como um deus, um herói, e proclamar a superioridade dos arianos. Ele promoveu também as Olimpíadas de Berlim, a oportunidade perfeita para provar que a raça ariana era melhor que as outras. Nisso tem um caso muito legal, que é o de Jesse Owens, um corredor negro que ganhou disparado na corrida. Hitler ficou tão bravo que o negro tenha ganhado que se recusou a apertar a mão dele. Beleza, mas cadê os judeus nessa situação toda? Para os nazistas, eles eram povos impuros. Com as leis de Nuremberg, eles foram aos poucos perdendo seus direitos e empregos. Todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço para poderem ser diferenciados e assim não usar as mesmas estruturas dos arianos. Eles eram ridicularizados em filmes e alvos dos discursos de ódio. Voltando ao Adolfinho, será que ele realmente cumpriu suas promessas de tirar a Alemanha do buraco? Pior que sim. Pelo arroxo salarial, ele conseguiu levantar a economia do país. Hitler também aproveitou para descumprir o Tratado de Versalhes. Passou a investir muito forte na força militar da Alemanha. Além disso, ele estava concretizando sua ideia do espaço vital. Já tinha expandido o nazismo para vários outros territórios. Estava tudo perfeito, até que ele decide invadir a Polônia, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é história para o próximo vídeo. Para te ajudar com sua prova de amanhã, eu coloquei nos comentários algumas questões que sempre caem. A pessoa que responder melhor essas perguntas vai ser anunciada no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam e mandem para seus amigos que também estão nesse sufoco para a prova de amanhã. Valeu e até a próxima. Não esquece de comentar o que você achou, que eu fico muito, muito feliz de saber. É isso, obrigada.